Uhum. Então, vamos iniciar. Estudo do livro Cirurgia Moral, Espírito Lancelin, psicografia do João Nunes Maia. Então, nós estamos na sétima aula. Capítulo 36. Não adules tanto. A lisonja é campo aberto para o orgulho e a vaidade. Temos outros recursos para incentivar os companheiros de trabalho, A tela sumiu. Sumiu? Sumiu, É a só tá única. você. Tá, então Começa com peraí. você. Peraí que a gente volta. Hum. Hum, hum. Voltou? Aí, voltou. Voltou. Ok. Não, eu quero tirar isso aqui. Tira aqui, mano. Hum. Então vamos lá. Capítulo 36. Não adules tanto. A lisonja é campo aberto para o orgulho e a vaidade. Temos outros recursos para incentivar os companheiros de trabalho, livrando-os dos perigos ocasionados pela bajulação. Até o tom da voz deve ser educado, sem carregar profunda admiração no que tange ao cumprimento do dever. Quem cumpre o dever não faz mais do que a sua obrigação diante da lei. O adulador é ignorante no que se refere às coisas espirituais. Se queres ajudar a quem trabalha no bem, faze o bem. Se tens intenção de incentivar a quem anda direito, ser reto. Se procuras estimular a verdade, não mintas. A subservência desconhece a educação e nunca ouviu falar na disciplina. É a vaidade dominando os sentimentos em porfia com o interesse próprio. Todo bajulador deseja alguma coisa do bajulado, e ambos, quando se sintonizam em seus ideais, integram-se perfeitamente com as sombras das ilusões. Não deves participar desse quadro nem criticá-los, porque o adulador se revolta e o adulado odeia. Todas as ideias contra a sua coroação com as flores, não, todas as ideias contra a sua coroação com as flores da hipocrisia, mesmo que esteja vestindo as falsas roupas ponteadas de espinhos, vão contra as dos que os advertem, e ainda tem o gabo em boca própria, com o símbolo da coruja, que fica somente no símbolo. Não precisas badalar muito a tua própria vida. Qual é o interesse? Nós somos somente o que somos. Tudo o que buscamos a mais, fora de nós, sujeita-nos a duras corrigendas e a interpretações reais, que achamos falsas e injustas. Não queiras ser mais do que verdadeiramente és. Vê o Cristo, vê o que Cristo ensinou a seus discípulos quando foram tomados pela lisonja. Disse o mestre: aquele que quiser ser maior, que se faça o menor de todos.
Aqui o ensinamento ou puxão de orelha, né, para que a gente não bajule, porque quem bajula sempre quer algo do bajulado, né? É o que ele fala aqui. E, e o que é bajulado sempre vai querer ser mais notado. Quanto mais bajulado ele for, mais ele quer ser bajulado. Então é para a gente vigiar sempre, né? Tanto a nossa conduta. É tipo, acho que a gente já falou no capítulo anterior, inclusive, que é assim, eu enalteço o erro do meu irmão, mas meio que escondo os meus erros, né? É muito comum a gente fazer isso. Continuando. E é sempre assim nas linhas da evolução espiritual. O verdadeiramente grande nunca se apresenta como tal, esconde sua grandeza e na capa da humildade e a própria não, como tal, esconde sua grandeza na capa da humildade e a própria vida se encarrega de premiá-lo com maior fulgor e proeminente sabedoria. Tudo vem de Deus, somos iguais. Para, para que mostrar grandeza se a Irmandade nos nivela a todos? Uma pergunta, né? Não adules tanto aquele que sabe um pouco mais que você. Depois passarás pela mesma escola. Ou seja, né, todos nós estamos aqui numa fase de evolução. Então não adianta a gente se comparar. Ai, fulano sabe mais que eu. Nossa, não, cada um está no momento certo. Talvez na próxima vida a gente evolua primeiro do que ele na sua próxima vida também, na sua próxima encarnação. Então, assim, cada um está exatamente no ponto aonde deveria estar. Então, vamos continuar aqui. Depois passarás pela mesma escola. Trabalha e esforça-te, pois somos herdeiros da sabedoria universal e do amor de Deus. As forças que desperdiças nos elogios aos outros, usa-as na tua autoeducação. Vigia teus próprios impulsos e, se eles não expressam a verdadeira conduta, aquela ensinada pelos ideais de Jesus Cristo, muda-os, corrige-os, dando direções sublimadas aos teus sentimentos, porque fomos feitos para a luz e não para as trevas. Devemos fazer a nossa parte no que se refere à nossa iluminação espiritual e interior. Temos capacidade de nos modificarmos perante as leis que nos assistem. Elas nos ajudarão em todos os nossos esforços. Tens dois pés para caminhar e o mundo está cheio de escolas de todas as ordens. Não podes dizer que não aprendestes por não teres encontrado quem te ensinasse. O Evangelho está sendo pregado a todos os povos por inúmeros meios, fazendo convites para que a ignorância desapareça. Não adules tanto, olha mais para dentro de ti, que os céus te confortarão. Ou seja, né, aqui tá, esse último parágrafo diz que a gente não tem mais como alegar que nós não temos informações, que a gente não tem ensinamentos ou conhecimento. O evangelho está sendo, né, pregado em todos os povos, em todos os lugares, e assim, a informação está aí para quem busca, né? Os meios de comunicação, internet, livros. Hoje a gente não tem mais desculpa para falar. Isso não só falando do evangelho, né? Mas para tudo. Todo tipo de informação que a gente precisa hoje, a gente tem acesso. Basta a gente querer ir atrás, né? Procurar. Capítulo 37. O que fazes? A vida passa
e passam as oportunidades de trabalho fora e dentro de nós. Se nos faltar a observação do que fazemos e deixamos de fazer, praticamos irregularidades constantemente, sem percepção das falhas. Ou seja, a nossa vida é tão corrida, é o tempo todo, é na correria e vai se passando, e às vezes a gente nem se dá conta das nossas falhas, né? Dos nossos erros e também dos nossos acertos. Embora a maioria de nós consiga mais apontar os acertos que os erros, né? Mas por conta dessa correria, acaba se perdendo essa percepção das nossas falhas. Isso é falta grave, porque se não vigiamos a nós mesmos, que contas poderemos dar ao Senhor das nossas obrigações? Regularizemos os nossos passos, que eles sejam conscientes, porque é na consciência que disciplinamos os nossos atos e consertamos a nossa conduta. É, aqui uma dica legal é para a gente fazer assim, todo dia antes de dormir, quando a gente deita na cama, faz uma oração, e é importante que a gente se coloque numa reflexão do que foi feito ao longo do dia. Será que a gente conseguiu executar todos os nossos afazeres, todas as nossas tarefas, que tudo que a gente planejou para o dia? Ou não? O que que a gente não conseguiu executar? O que que a gente deixou de fazer? Ou o que que fez em excesso, né? É importante a gente parar um pouquinho antes de pegar no sono para fazer essa reflexão, até para se propor no dia seguinte de, poxa, hoje eu não fiz isso, então amanhã eu vou fazer, sabe? Para a gente ter mais esse cuidado de se vigiar e de se colocar na conduta certa, que é a conduta do Pai, tá? Continuando. Se os outros nos perguntam o que fazemos, como responder se não participamos conscientemente dos nossos atos? Sempre nessa resposta entramos com um pouco de mentira. Quando nos referimos aos outros, temos o prazer de dizer a verdade. Isso quando não exaltamos os erros dos companheiros. Foi o que eu comentei anteriormente. Também em outro capítulo a gente já falou sobre isso. Continuando, isso não é autodefesa, é querer iludir-nos a nós mesmos, sem medir as consequências advindas desse jogo de irresponsabilidades. É dever da criatura participar positivamente de todas as manifestações dos seus desejos, de tudo o que faz, pois se responde pelo que faz, é de lei que deve saber o que fazer. Nós, por natureza, somos frios no tocante à nossa própria conduta. Não há interesse em reparar com urgência as nossas faltas. No entanto, a língua coça ante os desequilíbrios alheios. Propagamos os erros de nossos companheiros com ênfase que chega a impressionar até a nós mesmos, onde arranjamos tanta energia, tanta disposição para tal evento negativo. Mas, diante dos nossos feitos, não necessitamos ter cursos de qualquer escola para arranjarmos os mais requintados argumentos que falseiem a verdade e nos colocam como vítimas, culpando os outros. A tomada de luz da nossa parte está sempre ligada, mas a dos nossos irmãos, contamo-la até os fios. É por isso que a doutrina espírita, interpretando Jesus, trouxe a missão de revelar aos homens que tudo o que fizermos aos outros, estaremos fazendo a nós mesmos. O que damos, recebemos. O que negamos, ser-nos-á negado.
Haveremos de bater nessa tecla até que saia a nota, ou melhor ainda, a música. A criatura que começa a analisar a si mesma, fazendo-se juiz dos próprios feitos, começa a despertar para a luz de Deus. O homem, sabendo que dentro de si existe um celeiro de talentos a serem usados, mudará o roteiro que antes percorria inconscientemente. Não tenhas medo de pesquisar a tua própria vida, que é exatamente fazer essa reflexão no final da noite, antes de dormir, saber aonde que errou, aonde que deixou de, de executar, aonde tem que melhorar, aonde está muito bem, aonde está indo muito bem. É essa pesquisa que a gente tem que fazer diariamente. E nesta análise profunda que terás a intuição das mudanças necessárias para que se estabeleça a paz no teu coração. Nunca deves temer quando te perguntarem o que fazes no caminho. A tua boca será instrumento da tua consciência e a tua consciência liberará o que o Espírito verdadeiramente é, com o prazer de dizer a verdade. Tipo assim, né? A, a verdade às vezes dói bastante, né? Mas ela é necessária. A gente só precisa muitas vezes de um jeitinho para falar a verdade sem machucar, né? Com amor, mas a verdade ela é sempre válida. Nos primeiros dias da tua reforma de ideias, senão de palavras, por vezes atentados. Não, peraí, gente. Nos primeiros dias da tua reforma de ideias, senão de palavras, por vezes atentados inúmeros aparecerão pela rejeição dos órgãos, quanto mais da mente viciada a hábitos que não condizem com a moral evangélica. Ficou meio confuso esse parágrafo. Mas se te dispuseres a lutar, a subir o próprio Calvário para a glória da vida rumo à libertação, não deves esmorecer e seguirás até o fim, que o sol sairá em teu coração com todo o esplendor, depois que fizeres a tua parte, dentro da grande parte feita por Deus. Capítulo 38. Acho que esses capítulos de hoje são, mais que ensinamentos, são puxões de orelha. Esse livro é tudo isso junto, né? Conhecimento, evolução, direção, puxões de orelhas, conselhos, enfim. Capítulo 38 segue somente o Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso caminho. Ele nos acordou para a razão. Até hoje, segue nossos passos, esperando que despertemos para o amor, aquele amor que serve sem trocas transitórias, sem averiguações indesejadas, desprendendo-se dos interesses próprios. Cores, corres sempre o risco de errar ao seguires homem na terra, mesmo que sejam os mais entendidos. Ainda resta muita coisa para fazer em todas as condutas, daí o perigo de caíres com eles em erros graves. Segue somente o Cristo, por ser somente Ele o caminho, a verdade e a vida. É justo que devas apreciar os dotes alheios, examinar os grandes personagens da história, mas procedendo como fez e falou Paulo de Tarso, retirar o que for conveniente e prosseguir o teu próprio caminho. A criatura encarnada, por mais virtuosa que seja, ainda está presa, de certo modo,
às trevas do passado. Sua situação atual se encontra ligada às situações por enquanto instáveis, sujeitas a novos deslizes. E quem a segue de olhos fechados, sem o discernimento da razão, está sujeito a cair com ela na fossa do desespero. Em quase todos os nossos escritos, procuramos advertir a todos os leitores para se examinarem a si mesmos e procurarem confiar mais nas suas próprias forças, despertando no íntimo a luz que os conduzirá para a frente e para o alto. Na Terra não há nada definitivo, estando tudo sujeito a constantes mutações. A verdade é relativa em todos os ângulos e as pessoas devem mudar com a força do progresso espiritual. A evolução do Cristo está fora do ambiente terreno. Ele é conhecedor de todas as nossas necessidades, o engenheiro sideral mais iluminado, pastor de todo o rebanho do planeta. Quem segue homens deixa-se influenciar por eles, e quem caminha com Jesus é cuidadoso no equilíbrio, de sorte a plasmar somente o que suporta na sua estrutura de vida. É certo que participes da religião ou filosofia que preferires. No entanto, deves habituar-te a carregar a tua própria cruz, conhecer os teus problemas e construir o teu reino, onde serás o Deus. Não deixes que palavras bonitas e bem postas de pregadores e tribunos de todas as espécies te prendam, associando as ideias deles às tuas, como sendo pensamentos condicionados quando a sua fala esteja em conflito com as leis divinas. Prepara-te para analisares o que ouves, seja de quem for, porque és diferente daquele que fala e as tuas necessidades nem sempre são iguais às dele. Deves procurar o teu próprio caminho e seres um instrutor de ti mesmo, sem, contudo, desconsiderar o que foi bom para muitos. A experiência alheia nos ajuda, porém, como estudo para que tomemos as nossas decisões. Naturalmente, devemos ouvir os companheiros que têm o dom da palavra. Entretanto, não devemos nos deixar guiar por eles. Existem muitos tipos de alimentos que servem para manter a nossa vida física. Todavia, o próprio organismo rejeita certas espécies. Assim é no campo do espírito. Tudo o que existe, certamente, o é por lei. Entre mentes, nem tudo convém ser assimilado. E para isso, busquemos a Jesus pela oração, que ele nos ensinará a escolher o que de melhor possamos receber. O Mestre é, por excelência, o pastor inconfundível, que deve ser despertado em nós por amor a nós mesmos e por obediência ao nosso Pai Celestial. Capítulo 39. Não te alteres com os outros. No momento das conversações, procura não te alterar com ninguém, mesmo que sejas ofendido. Lembra-te de que o revide não resolve o teu problema de paz e que somente o amor garante a tranquilidade. Ajuda a quem quer que seja. O exercício da caridade beneficia mais o próprio caridoso e a recompensa maior é de quem oferta. Nós não fazemos nenhum benefício por sermos bons.
justos e honestos. Cumprimos somente um dever em respeito às leis do amor e da justiça. Quem não se altera com os outros começa, por essa via, a alcançar os princípios da compreensão. Quem perdoa as ofensas sente no íntimo uma tranquilidade indizível. Quem ama sem distinção conhece a liberdade, aquela que prenuncia a verdadeira serenidade da consciência, de consciência. Levantar uma tempestade contra o nosso irmão é invalidar os próprios recursos de servir melhor e querer anular o mandamento cedido por Jesus à humanidade: amar ao próximo como a nós mesmos. Toda a intenção de modificar a vida dos outros é violência que lançamos ao reino alheio. Se queres realmente cooperar com os teus semelhantes, fazei-o pela força poderosa do exemplo, usando a palavra com parcimônia quando solicitado. Quase sempre as palavras se transformam em imposição e não ser que se filtrem por iluminada educação não na força da disciplina. Peraí. Quase sempre as palavras se transformam em imposição, a não ser que se filtrem por iluminada educação na força da disciplina. Esse parágrafo fala aqui que não, peraí, perdi o raciocínio, gente. Perdi o raciocínio. Fugiu. Quando eu lembrar, eu falo. O homem altamente inteligente que conhece o amor fala pouco, porque exemplifica muito. Certifica-te da inferioridade das palavras ao conhecer a grandeza das vibrações. Tem plena certeza de que Deus age constantemente pelos processos da vida reta. Nossa, fugiu mesmo. Mas eu gostei dessa parte do amor, o homem o homem que fala pouco de amor é porque ele demonstra muito. É uma parte bastante interessante para se inspirar. Porque tem muitos que falam e é só para inglês ver. Uhum, E sim. tem gente que não precisa dizer uma só palavra no cotidiano, no dia a dia. Ele demonstra com afeto, com carinho, com respeito, com os afazeres da casa, sendo provedor, enfim. Existem N formas de demonstrar do que só falando. E aqueles que mais demonstram, pode ser que se menos falam. Sim, eu lembrei agora o comentário que eu ia fazer. É sobre aqui, sobre ser o exemplo, né? Fazei pela força poderosa do exemplo. Às vezes, ao invés de falar, é aquilo, faça o que eu falo, É um ditado que meu pai né? sempre dizia que eu nunca gostei. E eu não sabia porque eu não gostava. Que é aquele ditado, faz o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não é exatamente por aí, não. É faz o certo que eu vou seguir você. É, porque a Se você gente, fizer o errado, eu também vou te seguir. Se exatamente, você, porque o exemplo tem uma força o exemplo, ele poderosíssima, arrasta. né? A palavra pode até convencer, mas o exemplo, ele arrasta. Sim. Continuando. Dificilmente saberemos dar conselhos por estarmos acostumados a saber particularmente das coisas que só a nós interessam e nunca somos iguais aos outros. É o que não acontece pela vivência, onde o observador retira o que lhe agrada e o que comporta a sua consciência.
Entre duas pessoas agitadas, o que podemos esperar? Quanto mais falam, mais se desentendem. Cresce, crescem o orgulho e a falsa honra, e o raciocínio perde o poder neste caso. Sejamos inteligentes para contar os primeiros ensaios do desentendimento, para cortar os primeiros ensaios do desentendimento, sem que o ofensor pense tratar-se de crítica ou de zombaria. Quem está com o bem no coração encontra a saída para todas as horas de graves problemas. A intuição não falha, por estar com a serenidade no íntimo e o discernimento na mente. Não procures contrafazer as coisas feitas por outrem, desmanchar o que foi feito à vista de quem o fez, provocando irritação em quem ainda não alcançou a compreensão. Faze o certo, se o podes fazer, que muita gente está vendo os teus atos e a verdade é sempre copiada no próprio automatismo da vida. A Terra está passando, a Terra está passando por um estágio de provações com a humanidade que nela mora, e mesmo as almas que estão acordadas para a luz encontram muitas dificuldades para ceder totalmente ao bem, em virtude através do próprio ambiente e das companhias que sempre se sucedem em sua vida. Mesmo assim, não deves esmorecer o teu aprimoramento espiritual. Estás em uma escola onde o bem é a meta para a felicidade de todas as criaturas. O teu comportamento bom com os outros é a marca de renovação que cresce ante os séculos em busca da paz de consciência. Em busca da paz de consciência. Capítulo 40. Compreende melhor. A compreensão é um dom espiritual que todos temos e que varia muito em função do modo como assimilamos as coisas. Varia em razão da evolução espiritual de cada criatura. Há dois modos de compreender. O primeiro é compreender e não praticar. O segundo é capacitar-se e viver o que já aprendeu pelas faculdades do discernimento. Em todos os acontecimentos que a vida nos apresenta, podemos avaliar cada vez melhor as nossas condições espirituais ante a sociedade, sendo de senso comum que não devemos criticar os outros com a esperança de tomarmos os lugares que eles já alcançaram por méritos. Compete a cada um conquistar o seu próprio ambiente e a sua própria posição entre os que viajam ao seu lado, sem o timbre da vaidade nem o barulho do orgulho. Deves atingir a tua posição com humildade e acatamento, com respeito e honestidade, porque não é desmerecendo os teus semelhantes que alcançarás a verdadeira honra. A escola de Cristo é bem diferente das escolas do mundo. Aqui, mais uma vez, a gente fala, cada um tem o seu tempo, né? Cada um está no processo de evolução que deve estar. Então, não adianta a gente se comparar, não adianta querer ser melhor, é isso. O mundo ensina o egoísmo, Jesus, o desprendimento com discernimento. O mundo ensina o orgulho de raça, Jesus, o amor a todas as criaturas. O mundo limita-se a ensinar o amor à família, Jesus ensina o amor universal. O mundo instrui para que aprendamos a sabedoria exterior. Jesus nos adverte sobre os conhecimentos internos. O mundo nos cobre de glórias quando matamos. Jesus nos conduz para a paz de consciência quando preservamos as vidas. O mundo nos ensina a conquistar os bens materiais.
Jesus nos mostra os valores dos tesouros imperecíveis do Espírito. Foi. É o Eis Espírito os... que acomoda. Você quer falar, Daniel? Pô, desculpa, eu não vi que tinha saído. Ah, tranquilo. Eu não vi que Imagina, tinha saído aqui do fone aqui, desculpa. tranquilo. Eis os primeiros toques da grandeza do Mestre que podes avaliar e seguir, e os caminhos que podes escolher, o de Jesus ou o do mundo. Aquele que compreende melhor o futuro da alma vive no mundo, mas não se esquece de viver com Jesus no coração, porque ele ajuda a seguir o melhor. Cristo não veio ao mundo fora de época, como dizem muitos dos que ignoram os verdadeiros objetivos dos ensinos do Senhor. Ele desceu à terra na nave do amor, no momento certo e na hora pré-estabelecida por Deus, em socorro à humanidade sofredora, para consolar, curar e salvar as criaturas, dando condições a cada um de salvar a si mesmo, cumprindo as escrituras inspiradas por ele mesmo no comando do progresso do planeta. Deves assimilar o quanto puderes o que se refere ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o código divino da esperança em ascensão, pois somente ele extingue das nações o ódio, a usura, o egoísmo e estabelece a confiança recíproca entre todos os povos da terra. O Evangelho nos ajuda a compreender melhor os nossos irmãos para que possamos viver na eterna paz de consciência, sem prejudicar os que procuram esses mesmos caminhos com destinos ao paraíso interno, onde reina a felicidade. Capítulo 41. Cortando arestas. Aquele que lisonjeia a si mesmo está em situação pior do que o bajulador. Além de se iludir, é iludido pela sua própria incapacidade de se analisar, favorecendo o ambiente interno para a proliferação do egoísmo e, por vezes, segue vivendo este mundo fantasioso por muitos e muitos anos. É nesta hora que reconhecemos o valor de Cristo, que chega em silêncio aos nossos ouvidos e ao santuário do coração, a nos dizer com firmeza e bondade: corta, meu filho, as tuas próprias arestas. Opera essas saliências formadas pela vaidade orgulhosa, filha do egoísmo. O trabalho, entretanto, o trabalho, entretanto, é demorado e os caminhos cheios de espinhos. O ar é pesado para a respiração da alma e os inimigos da perfeição alvoraçam-se em todos os sentidos para pôr a pique a engenhosa ideia da renovação. Se queres avançar, se não é o teu costume ficar para trás, modifica o teu modo de ser no que tange as tuas imperfeições. Quando encontrares o teu amigo e puxares com ele conversações que te dão prazer, lembra-te do aprimoramento das ideias. Esquece os feitos dos outros quando a conduta dos teus semelhantes não se alinharem com as elevadas maneiras de viver. Falar da vida alheia é predispor todos os órgãos à enfermidade e desarmonizar todos os corpos do espírito. Existem tantos assuntos elevados para se conversar, por que o mal? A maledicência
é porta aberta para a inimizade e fermento para a discórdia. Medita todos os dias sobre a natureza, pensa sempre em Deus e não te esqueças de Jesus Cristo, para que o teu esforço não fique em vão e a tua inspiração preencha o teu coração com as vibrações dos altiplanos da espiritualidade maior. Converte a tua mente em um campo de trabalho constante. Se um operador inteligente, contando todas as arestas que, porventura, te façam sofrer. Não, converte a tua mente em um campo de trabalho constante. Se um operador inteligente, cortando todas as arestas que, porventura, te façam sofrer. Planta as sementes da verdade e do amor, que a caridade se tornará mais visível em todos os teus caminhos. Observa se conversas muito diante do teu companheiro. Se não, se não deixas que ele fale para que ouças, ficarás sem amigo para te ouvir. Ou seja, né, se a gente não dá, não escuta a pessoa de fato, não dá atenção, a gente também vai ficar sem um amigo para a gente falar, sem um companheiro para nos ouvir, né? Então é importante sempre a gente dar atenção, ouvir mais do que falar. Continuando. Quando ele estiver de posse da palavra, não te impacientes com as opiniões que emitir, pois tu também tens as tuas. Quando for a tua hora de dizer, escolhe o que vais falar, cumpre o teu dever de bom semeador, que Deus certamente cuidará de todos. Se perceberes defeito grave no teu irmão, verifica a tua conduta e vê se não fazes o mesmo. O teu confrade pode ser o teu espelho e já terá te prestado uma grande ajuda se te ajudar a melhorar. É aquilo, né? Quando a gente aponta o erro do nosso irmão, é porque o erro também está em nós mesmos. O mundo interno é a maior extensão para quem deseja trabalhar e és o dono do teu. Deves aprender a fazer a cirurgia moral em ti mesmo. Se quiseres, o próprio tempo te ensinará esta maravilhosa arte do aprimoramento próprio. Não fujas do dever para contigo mesmo. Procura ajudar-te a melhorar a cada dia que passa. Quando estiveres em teu lar, alimentando-te ou mesmo descansando, não incentives conversações negativas, nem acolhas momentos de lembranças desastrosas. Se alegre na faixa da alegria pura. O humor elevado é graça agradável na graça de Deus. Consta ou conta histórias aos que convivem contigo, histórias que elevem e distraiam, ampliando assim os teus próprios conhecimentos, que logo respirará um ar mais leve e, como por encanto, surgirá um bem-estar mais favorável à tua paz. É muito comum, né? Às vezes a gente. Isso aconteceu comigo a noite passada. Eu, claro, né? Cheguei cansada, achei que ia cair na cama, ia dormir a noite toda. E acho que umas 4h20 da manhã eu acordei, comecei a fazer oração. E aí eu começava a oração, aí do nada vinha um pensamento que não era legal. Por exemplo, eh, ontem a gente viu aqui uma caçamba de entulho que estão fazendo reforma aqui do lado e o Marco Aurélio me mostrou um gatinho morto lá. Mataram um gato e jogaram lá na caçamba.
e ele estava bem exposto, né? E eu vi aquilo, e aí eu ficava vendo o gatinho morto na minha cabeça, e aí eu falava, ai meu Deus, tira esse pensamento da minha cabeça, e aí eu começava uma oração, começava o Ho'oponopono, e daqui a pouco vinha outra coisa ruim, outro pensamento. Então, mas o tempo todo eu estava buscando tirar aquilo da cabeça para ver se eu conseguia voltar a dormir, né? E, e isso é constante, né? Aconteceu e muitas vezes pega a gente em qualquer momento do dia, da nossa vida, da nossa rotina, mas é sempre importante a gente se dar conta do pensamento negativo e buscar um positivo, né? Colocar uma coisa boa, mas é muito comum acontecer. Continuando. Se começares, há de compreender que arestas deve cortar, para que o teu coração pulse em teu peito com mais harmonia de vida. Capítulo 42. Limpando ideias. Nossos pensamentos são constantes, aparecem como que por encanto no centro da nossa vida. O insucesso de todas as pesquisas nos revela que ele ainda é um segredo no segredo de Deus. A formação das ideias vem com a mesma sutileza. Sua direção cabe a nós, que podemos examinar e orientar sua missão, ensejando também a sua rejeição, mesmo depois de estarem formadas, para que elas não tomem espaços nos corredores das palavras quando não forem boas. É isso, né? Teve um pensamento, uma ideia negativa, é mudar a direção, mudar o pensamento. Os cientistas que estudam o aperfeiçoamento dos computadores podem ter uma pálida ideia sobre o cérebro humano, mas nunca uma noção definitiva, pois todas as máquinas do mundo são suas filhas. A engenhosa capacidade da mente é muito maior que o cérebro, já que ele é filho dela. Os homens têm uma simples noção do corpo em que habitam temporariamente e estão muito longe de conhecer o corpo espiritual, veículo que usa o espírito. As diretrizes tomadas pela alma indicam o seu comportamento e a faixa espiritual em que estagia. Podes conhecer um companheiro pelas suas ideias, pelas suas palavras, enfim, pela sua vida. O homem espiritualizado se conhece, o homem espiritualizado que conhece a si mesmo, trabalha dentro dos seus sentimentos e não se deixa escravizar por ideias inferiores que nascem dos seus instintos negativos, nem pelos pensamentos que se mesclam aos seus, que intercruzam os espaços. Pelo que sabe e pelo que está aprendendo, limpa sua mente das ideias malfeitosas, assim como apela para os agentes do bem comum, para que o ajudem no corte das arestas espirituais crescidas em épocas de invigilâncias. O joio, por vezes, fica muito tempo com o trigo no campo da mente. Os dois crescem juntos. No entanto, na hora da colheita, serão separados e o bom volta ao replantio, enquanto o ruim será lançado ao fogo e reduzido a cinzas, para que a natureza o use em novas transformações. Nada se perde no grande laboratório da vida. Quantas pessoas mudarão de conceitos ao lerem determinados livros de elevado teor evangélico e filosófico? Como começar a cirurgia moral em nós mesmos?
Estamos aqui para responder essas possíveis perguntas sem nos alvorarmos em mestres no assunto. Estamos, por misericórdia, na escola do bem, mas o que ouvimos dos nossos benfeitores espirituais passamos para os homens com o único objetivo de que todos nós ponhamos em práticas as regras espirituais trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo. Não podes usar violência nas modificações que deves fazer no teu mundo interno. Entretanto, não deveis ficar imobilizado, com medo das reformas mentais. Tudo no mundo muda e as mudanças são sempre progressivas. Se a tua conduta não estiver coadjuvada pelo amor, trabalha nela. Faze as correções necessárias, como os cientistas fazem correções nas naves que lançam ao espaço. Ou seja, né, acho que no nosso processo de evolução, a gente não tem como regredir, né? Cada corpo que a gente ocupa aqui, quando reencarna, é, é sempre evolutivo, né? Acho que não dá para regredir. É sobre isso que ele está falando aqui. Tudo no mundo e na vida precisa de correções para o reajuste dos padrões que assinalam o bem em todas as suas ramificações. Em torno de nós existe uma atmosfera própria, que deve ser limpa dos miasmas inferiores. Ela é como que uma praia, onde o mar interno e o externo lançam os detritos que podem nos prejudicar. Limpemos a fonte geradora, que as praias brilharão. Se te esforçares para adquirir a perfeição, estarás a caminho da harmonia. Que Deus te abençoe. Alguém quer comentar alguma coisa? Calma, um de cada vez. Então, vou para as pinceladas da vida. Esse slide aqui são as pinceladas da vida. Com tudo que foi lido hoje, né? Os puxões de orelha de hoje, encerrar com essa fala que é: sabemos que nós é que fazemos esse caminho. Só depende de nós escolhermos o caminho certo. Ficou junto aqui. Só depende de nós. É forte, né? Mas é real. Só depende de nós. Nós é que temos que seguir as leis do divino, nós é que temos que nos policiar quanto ó, ó, as coisas que fazemos, que deixamos de fazer, que colocamos em prática, sobre a nossa evolução. Eu acho os erros, a gente que comete, né? Então, através da passagem que foi falado, então acho que a gente que precisa seguir, né? O caminho correto, né? Então, acho Exato. que a gente que traz isso, né? Eu acho que não são bater na tecla, que são outras pessoas. Eu acho que se a gente estiver no caminho certo, a gente vai ter uma colheita boa. Agora, se a gente vai pelo caminho, pensamento e não fazer a coisa correta, né? Eu acho que a gente acaba trazendo os erros, né? Então, os erros, Uhum. todos, quando a gente fala em erro, a gente acha que são as pessoas que estão trazendo os erros para a gente. Né? Ah, aquela pessoa está
amaldiçoando, aquela outra pessoa está falando mal, aquela pessoa está tal. Mas se a gente não fazer, a gente fazer o correto, a gente não vai ter o livre-arbítrio de falar que aquela pessoa está falando alguma coisa, porque a gente está fazendo o correto. Não vai ter tempo da gente, se a gente se policiar e fazer a coisa correta, não tem como é. Exatamente, Jurandir. E tudo a gente traz, a gente passa uma passagem, cada um passa alguma coisa. Não tem aquele que não vá passar. Eu penso assim. Eu acho que a gente tem filhos também, a gente já foi filho, né? Aí a gente tem Hum, filhos também, que né, tem uma filha de 27 anos. Então, às vezes, eu já tive lá 27 anos. Então, hoje eu estou com 50, vou fazer 58 praticamente. Então, a gente tem essas passagens. Querendo ou não querendo, a gente tem isso, né? Então, a gente tem que mostrar para elas, para os filhos, que a gente está mostrando o caminho para eles correto, né? Claro que eles também vão ter a mesma coisa que a gente, lá na frente, né? Eles vão ter esse mesmo pensamento, né? Então, a gente tem que dar, primeiramente, policiar a gente, porque eles também vão ser policiados entre eles mesmos, né? sim. Já vamos pegar o gancho e vamos ver, assim, qual é o caminho correto, né? Porque, assim, a gente não combina as aulas, só que os nossos materiais, de uma forma que a gente desconhece, mas que o plano espiritual conhece e sabe, eles combinam demais. É uma coisa, é uma coisa é, absurda de o quanto combina do material que foi preparado para vocês na reforma íntima, combina com cirurgia moral. Só que antes da gente começar, a gente tem aquelas regrinhas básicas. é, os mais antigos não estão presentes hoje, pelo menos eu não estou vendo ninguém aqui, mas nem por isso a gente vai deixar de falar. Que se alguém lembrar, pode falar aí quais são aquelas três regrinhas básicas que a gente sempre usa antes, no começo de cada aula. Eu posso começar com uma aqui que é não julgar. Tem uma outra aqui que é usar exemplos só de si mesmos. Não podemos vir com aquela história, o primo do cunhado do meu genro aconteceu. Não. Se nós estamos aqui é porque nós deveríamos estar exatamente neste lugar, neste momento da nossa vida, fazendo o que estamos fazendo agora. É, tudo que é falado aqui, fica aqui. Então, acabou aqui a nossa pequena reunião. Usa aquilo que foi bom e vamos dar continuidade às nossas vidas. E assim, alguém falou de alguma coisa de si mesmo, acabou aqui. Acabou a aula, ficou aqui. A pessoa fez um desabafo e, e terminou esse desabafo, terminou a aula, acabou naquele momento. O tema da aula hoje é quem somos, o que fazemos aqui e para onde vamos. Alguém tem alguma ideia desse, do que vem a seguir? Estão vendo? Vocês estavam vendo que mudou Sim, estou vendo. Ah, beleza. Quem Também somos, o que foi. fazemos aqui e para onde vamos. Realmente é uma. Primeiramente, tem que saber quem é, né? Quem somos, né? Quem O que estamos somos? fazendo aqui, né? Então, E fazemos aqui, eu acho que temos aqui, como se pode dizer? Primeiro, tem que saber o que ser humano nós somos, né? Que pessoa eu sou, né? Para que eu vim para cá, né? O que eu vim fazer aqui, né? Eu vim para mim mesmo, fazer para mim, né?
ou vou fazer para outra pessoa, ou vou mostrar para alguém, né? Né? E para onde eu vou? Qual vai ser meu futuro? Onde eu estarei não sei. Pô, quer dizer, não sei assim, né? Por isso que a gente lê, né? Estuda, justamente para entender, né? Essa parte, né? Às vezes eu fico até meio assim, né? Porque eu já tive uma passagem lá atrás, já tive uma passagem agora, atualmente, né? E eu não tenho medo de falar assim, né? Porque não vergonha também. Quando eu entrei na casa, eu entrei numa situação que realmente só comento porque realmente foi uma passagem muito forte para mim, onde eu aprendi a não ser materialista, né? Porque isso me levou, já está me levando ao abismo. Quer dizer, fiquei praticamente me limite de ficar lá embaixo mesmo. Quer dizer, eu tive que mudar totalmente o meu jeito, porque as amizades, até no bar, essas coisas, você acaba, você acha que todo mundo é amigo, né? Todo mundo é, nossa, é maravilhoso. Aí você vê o lado material também, quer dizer, aí eu realmente tive que aprender muita coisa, muita coisa. Para mim aprender, eu tive que realmente frequentar em casa não um dia só, né? Vários para chegar até agora. E ainda não aprendi nada. Eu tenho que aprender muita coisa ainda. E não, aí é onde entra o que eu faço aqui, né? Eu não vim aqui ensinar só para mim, eu tenho que mostrar e aprender, mostrar para as outras pessoas que também tem que se valorizar. E esquecer um pouco esse lado do material, ajudar o próximo, né? E isso eu acho que é muito gratificante. Acho que isso aí, para mim, hoje eu estou aqui para isso. Eu não estou aqui para mim, eu estou para fazer para as outras pessoas que necessitam. Não cobrar, não chegar e falar, olha, você tem que me dar milhões. Não, não é isso. Eu estou aqui para mostrar para as pessoas que realmente precisam. E claro que no meio de pessoas tem aquelas que não precisam, mas você está ali, você não é saber quem é quem, né? Exatamente. Ô, Jura, vamos fazer um combinado? No, quando a gente estiver finalizando a aula, você me lembra, no deserto. Só fala isso para mim que eu vou puxar um gancho aí de tudo isso aí que você está falando. No deserto. Tranquilo, tranquilo, E fiquem até o final da aula para saber, hein? tranquilo. Não, estou aqui na aula. É, agenda da vida. O que devemos esperar do conteúdo de hoje? O que esperar que o conteúdo de hoje faça por mim? Como devemos utilizar o que será apresentado a nós hoje? Gente, essas perguntas que eu faço no começo é só para provocar vocês mesmo. Porque se a gente está aqui e a gente passar 2 horas aqui sem sair da nossa zona de conforto, porque eu acabei de ler uma frase aqui que eu até separei. A gente está acostumado a dizer que é difícil. É difícil, é difícil, isso é difícil, aquilo é difícil, aquilo outro é difícil. Na verdade, não é difícil, é só desconfortável. Só desconfortável. Levantar para fazer o que tem para fazer não é difícil, é só desconfortável. Pegando o gancho do final da cirurgia moral e, e o que a gente estava falando cai bem no que a gente está começando a falar agora. Fazer o que a gente tem que fazer é só desconfortável. Só que a gente fica criando tanto empecilho que parece um bicho de 7 cabeças. E não é. Só que assim, temos que começar pequeno. Porque uma caminhada de 10.000 quilômetros começa com um passo. Você dá um passo hoje, amanhã você dá outro, depois de amanhã você dá três, depois de amanhã você dá cinco, e assim vai. Para tudo. Para comer açúcar, para o cigarro,
vai fumando menos, vai comendo menos doce, vai caminhando mais, enfim. Todas as aulas que nós tivemos até agora, eu acho que foi um compilado geral do que nós vivemos no nosso dia a dia. Tá? E eu vou ser sempre bem provocativo mesmo. Essa é a palavra. É tirar não só vocês, porque o que eu falo para vocês serve muito mais para mim do que para vocês. Porque antes da gente passar o que é passado aqui, a gente estuda muito mais. É, como é que eu posso dizer? Os puxões de orelha chegam primeiro na gente. A gente passa 2 horas aqui, mas para montar esse conteúdo que a gente apresenta aqui para vocês, às vezes é 2 dias. No meu caso, é 2 dias. E é por isso que eu sempre peço para que vocês venham aqui com a cabeça livre, livre daquilo que vocês acham que vocês já conhecem. Estejam sempre dispostos a aprender. Tem coisa que vai ser falada aqui que vocês já ouviram, sim. Tem coisa que vocês nunca ouviram e do jeito que vai ser passado também nunca imaginaram que fosse assim. Por isso que eu coloco sempre esse ponto de inflexão. Ensinar a uma pessoa aquilo que ela já sabe, é impossível ensinar a uma pessoa aquilo que ela acha que já sabe. Porque se a gente para para conversar com um cara na esquina, ele pode ser que ele seja especialista em tudo. Porque eu estou cercado de especialista em tudo. Só que gente que nunca nem bateu um prego no assunto, mas é especialista naquele assunto. Eu conheço vários assim, que eu acredito que até vocês. Então, menos limites e mais possibilidades. Identidade do ser humano à luz de Deus. Gênesis. Então Deus disse: faça-se o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Esse versículo destaca exatamente o quê? Podem falar, fiquem à vontade. Abram os microfones, eu gosto de participação. Vou tocar o barco, hein? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos lá. A identidade do ser humano à luz de Deus. Então, Deus disse: façamos o homem à a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Esse vegetal. Eu acho que temos que. Não vou ser igual a Jesus, mas pelo aprendizado, fazer algo semelhante, ou seja, sempre para fazer a passagem para as pessoas que realmente precisam mostrar a passagem. Eu penso assim, falar, conversar, mostrar. Porque temos aqui, a gente aprende, mas ele não aprende para mim, por exemplo, guardar para mim. Eu acho que eu tenho que, se eu estou aprendendo, eu tenho que falar para as pessoas que estão necessitadas. Às vezes, uma palavra, a pessoa está precisando, ela vai se sentir bem, né? E Jesus, eu acho que sempre ele mostrava isso, né? Ele sempre conversava, independente se era doente, se não era, então ele mostrava. Então, nós somos semelhantes em sentido a isso. Claro que temos a aprender muito, 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 né? Então, na minha concepção seria isso. Tá certo, Jura. Tá certo. Aqui não tem respostas erradas. Tá certo. Só que essa passagem, ela é do livro de Gênesis. E a partir deste momento, Deus fez Adão. E aí esse versículo ele destaca que somos criados
a imagem de Deus e o que nos confere valor, valor e dignidade divina. Quando ele diz, faça-se o homem a nossa imagem e semelhança, ele fez Adão naquele momento. Antes dele fazer Adão, tudo já estava criado. Ele já tinha criado os mares, os rios, os lagos, ele já tinha criado os pássaros, os animais, ele já tinha criado tudo. E aí depois ele criou o homem. E é nos atribuído essa identidade, a dignidade divina, através desta fala de Deus. Depois eu vou fazer se não ficar claro do que a gente está falando aqui hoje, eu vou explicar uma coisa que eu aprendi há pouco tempo que fez todo sentido para mim. E a gente vai entender. Vou ser provocativo, vou ser enigmático, para exatamente nós pensarmos juntos. João 1:12. Mas todo, mas a todos que o receberes, dai-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em meu nome. Aqui aprendemos que a nossa verdadeira identidade é como os filhos de Deus, adotados em sua família por meio da fé em Jesus. Esse aqui já vai um pouco mais de encontro daquilo que você disse. Só que aí a gente vai entender um pouquinho mais para frente como. Porque dizer que a gente tem que fazer determinadas coisas é fácil. Mas como? Como que a gente chega em determinada. Como que a gente faz o certo? Essa é a pergunta básica. Como a gente faz o certo? Muitos vão dizer, tem que fazer o certo, tem que fazer o certo, tem que fazer o certo. Tá, tudo bem, mas como fazer o certo? Isso que a gente vai ver. Este é o link que a gente tem entre as duas aulas. A gente finalizou a cirurgia moral falando disso, de fazer a coisa certa e que nós temos que fazer. Agora a gente vai ver o como. Quer falar, Jura? Eu vi que você pode falar. Vamos lá. Quando eu peguei e comecei a falar que a gente estamos aqui aprendendo, né? E quer dizer, Deus, que nem você falou, Deus fez tudo, depois criou Adão, né? Fez Adão, né? Só que até então tudo que ele fez não tinha, era tudo, não era racional, né? Na hora que ele criou o homem, fez dele, né? Então hoje, querendo ou não querendo, por mais eu penso assim, a gente faz, pensa, fazer o certo, temos que fazer o certo, tá? Mas para fazer o certo, não é para mim. Eu tenho que fazer o certo também para. Eu tenho que. Se eu estou lendo, estou estudando, ou, aliás, eu estou acompanhando, eu estou vendo tudo que Deus fez, eu tenho que fazer isso também para as pessoas. Eu penso assim, outras pessoas, né? Tem que mostrar para as outras pessoas. Não guardar isso dentro de mim. Aí, aliás, eu também tenho que aprender, porque as pessoas me veem de uma maneira, tá vendo que eu estou fazendo, sei lá, acho que as pessoas olham você de uma outra maneira, né? Que nem espírita. Um exemplo, espírita, eu sou espírita. Tem pessoas que já vê você de uma outra forma. Se você fala, eu sou católico, eu frequento igreja, que nem eu frequentei muito tempo, não foi pouco, né? Foi muito, foi muito. Eu fui ECC, depois eu casado com Cristo, era muito família. Quer dizer, então a gente vê uma situação, e tem muitos desses casais que se eu falo que eu já falei que sou espírita, eles fazem diferente, né? Pensa que eu sou diferente. Mas não é diferente. Eu acho que você tem que seguir a palavra de Deus, né? Tem que ser isso. Eu penso assim, né? Exatamente.
Só que as inúmeras deturpações da palavra e as inúmeras manipulações que, que fizeram com que nós chegássemos a este momento, né? Então, o Espiritismo ele me atraiu muito porque eu cansei de ouvir, não seja vaca de presépio. Estude, estude, estude. É o que o Juliano já falou também, o que a Licas já falou muitas e muitas vezes, o que a Val já falou muitas e muitas vezes, e assim, a gente não vai cansar de repetir. Nós estamos aqui para evoluir, física, espiritual, sentimental, e de todas as outras formas que nós nem sabemos, certo? Então vamos lá. Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu acredito que essa passagem vem muito do batismo, porque hoje se usa muito, a gente aqui não está para falar mal de nenhuma religião, só estamos aqui para pegar algumas algumas referências. E na igreja, na igreja evangélica se usa muito isso, de que a partir do momento que você se batiza, você é um novo ser. Eu acredito que não é exatamente por aí, porque naquela passagem de Maria Madalena, ele simplesmente ele não lava todos os pecados dela. Ele diz para ela, mulher, se eles não te julgam, eu não vou te julgar. Só que vá e não peques mais. A armadilha foi muito bem armada, mas a sabedoria dele ela era tão infinita que nossa identidade é renovada em Cristo. Por quê? Deixe o passado para trás. Porque ele simplesmente, para que você viva a nova vida, o que ele estava pedindo era para seguir os passos dele. O que ele veio fazer aqui foi uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade, ele sabia que ele não ia ter vida fácil. Que a passagem de Maria Madalena também não foi fácil. E na infinita sabedoria dele, ele colocou todo mundo em xeque. Porque antes da Bíblia, havia os 10 mandamentos. Só que antes dos 10 mandamentos, entre os 10 mandamentos e a Bíblia, entre a formação da Bíblia, existiam outros manuscritos, que foi o que originou a Bíblia. Revelação entre propósito e vontade de Deus. Alinhamento com a vontade divina. O propósito pessoal deve estar em sintonia com a vontade de Deus para alcançar a plenitude espiritual. A importância do propósito busca a importância do propósito. Busca um propósito alinhado com Deus. Buscar um propósito alinhado com Deus significa profunda satisfação e a vida cotidiana. Efésios 2:10. Porque somos feitos a sua, criaturas em Cristo,
Jesus para boas obras, aos quais Deus preparou para que andássemos com Ele. Somos obras de Deus, criados como criados com a própria espécie. Jesus, ele, num livro que eu não canso de citar, que se chama Operação Cavalo de Troia, ele, ele sabia que ele tinha vindo para um grande propósito. A mãe dele sabia que ele tinha vindo para um grande propósito. O pai sabia que ele tinha vindo para um grande propósito, porque já tinha sido anunciado. Só que eles achavam que ele ia ser um líder como Davi, porque Maria era da casa de Davi. Maria tinha descendência de Davi. E todos eles achavam que ele ia ser um líder bélico, um líder que ia vir para liderar eh, o, a nacionalidade deles contra os romanos, os judeus contra os romanos. E Jesus liderou, mas não do jeito que ele sabia, não do jeito que eles queriam, mas que foi do jeito deles. Nós assistimos um filme ontem, logo que nós chegamos, eu liguei e é um canal aqui na TV que só passa filmes sobre histórias reais. E aí estava passando um filme sobre uma menina que ela era cristã e em uma passagem ela estava conversando com um amigo dela e o amigo dela foi e quis dar uma de esperto e falou: é assim que você quer me converter? Ela estava num desabafo com ele e aí ele pergunta: é assim que você quer me converter? E aí ela falou assim: eu não tô aqui para te converter. Eu tô aqui para viver a minha vida e permitir que todo mundo viva a sua vida. Só que se a minha vida servir de exemplo para alguém, e é exatamente o que essa passagem está dizendo. Jesus ele não veio para interferir na vida de ninguém. Ele veio para viver a vida dele. Só que a vida dele, ele sabia que era muito importante. Ele só vivendo a vida dele do jeito que ele viveu, ele já mudou a história de muitos, de centenas de milhares de pessoas. Como discernir propósito individual? Ouvir a Deus. Aprender a ouvir a Deus é especial para discernir o propósito pessoal da vida. Sinais e conselhos espirituais. Reconhecer sinais e buscar conselhos espirituais ajuda a esclarecer o caminho e o propósito individual. Eu acho que, particularmente, nós, espíritas, sabemos bem o que é isso. Eu acho que a gente aprende muito mais nas aulas de desobsessão do que realmente a gente está aprendendo aqui. Porque o que eu já presenciei quando os Exus vêm e dão aquela chacoalhada, aquilo para mim é um aprendizado muito grande. Quem tem a oportunidade de fazer parte das desobsessões aprende e aprende muito. E se preparar também para conversar com eles também é um aprendizado muito grande. E à medida que a gente for evoluindo
e irmos dominando essa arte de doutrinação, o quanto a gente evolui é um absurdo. É um absurdo. Então, para aqueles que tiverem a oportunidade de estarem nessas desobsessões, prestem muito atenção, porque a gente aprende muito e é bem esses sinais espirituais, esses conselhos que está falando aqui nesse trechinho. Aqui agora a gente entra no Novo Testamento, Pedro 2:9. Mas, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chama das trevas para a sua semelhança, a sua maravilhosa luz. Somos um povo escolhido com o chamado divino. Isso ele está falando do povo de Israel. E, assim, o peso de onde ele nasceu é muito grande, porque até hoje é uma nação em guerra, por coisas que eles nem sabem mais por que estão guerreando. Um povo de que esqueceu de quem é, porque está reivindicando coisas que não deveriam. Quando ele veio, ele não deixou absolutamente nada, nada. Jesus não deixou uma palavra escrita. O que foi escrito sobre Jesus foi escrito depois da morte dele. O Velho Testamento foi escrito antes e Jesus foi um cara que ele foi carpinteiro, ele foi lenhador, ele foi músico, ele foi pintor, é, em Operação Cavalo de Troia é narrado tudo isso. Ele foi também pescador, é, enfim, e a gente só ouve falar do carpinteiro, ou filho do carpinteiro, porque alguns espíritos que não gostam de falar do nome de Jesus, eles só se referem a Jesus como o filho do carpinteiro, para não dizer o filho de Deus, como se isso fosse menosprezar a grandeza dele. E eu descobri hoje que tem uns 800 milhões de documentos atestando a vinda de Jesus, de pontos diferentes da Terra que foram achados e foi feito esse compilado e é muito mais fácil provar a existência de Jesus do que de Gengis Khan, do que do Alexandre Grande. Então, tem muitos aí que a gente ouve falar que tem uma boa história, que tem uma boa narrativa, mas que pode ser que seja apenas uma história. Pode ser que essa pessoa não tenha nem existido fisicamente. Pode ser que essa pessoa só tenha existido no imaginativo de alguém, escreveu uma história sobre ele, essa história se propagou e, enfim, para tentar ofuscar uma outra grande história que até hoje se fala e acho que pela eternidade vai se falar sobre esse homem-deus. Desafios comuns ao buscar a identidade e propósito.
Dúvidas pessoais. As dúvidas internas podem dificultar a descoberta da identidade e do propósito pessoal, efetuando a afetando a confiança e a clareza. Logo, logo a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Foi o que eu pedi pro Jura me lembrar do deserto. As pressões externas, expectativas da sociedade, há influências é, e influências externas frequentemente criam obstáculos na jornada individual para o autoconhecimento. Inseguranças e medos. Eu estou falando assim para que vocês respirem um pouco diante dessas afirmações, tá? Se quiserem me interromper, fiquem à vontade. Se der alguma luz aí, podem ficar à vontade para distribuírem o que vier no coração de vocês. Não, não, aqui, mais uma vez eu digo, não existe o certo e o errado. Só existe pessoas trocando ideias, gente diferentes que nasceu em lugares diferentes, em momentos diferentes, mas que estão aqui neste momento porque tem que estar aqui neste momento. Inseguranças e medos. Medos e inseguranças pessoais podem impedir o progresso, que podem ser superados com fé e perseverança constante. Jeremias 29:11 diz: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E a gente volta de novo em cirurgia íntima, cirurgia moral, desculpa, já estou misturando tudo. Cirurgia moral. Pensamentos de dúvida, de insegurança, eles nos colocam em xeque. E eles nos colocam em xeque exatamente para dizer o que a gente é, falou no comecinho da aula. Gente, não é difícil, é desconfortável. A gente fica fazendo a mesma coisa durante muito tempo, e mesmo que essa coisa seja ruim, fica confortável. Aí, a partir do momento que a gente tem uma coisa melhor para fazer, que vai nos levar a outro nível, é desconfortável, mas é o melhor a se fazer. É o como. Existe alguém que já chegou lá? Você tem acesso a essa pessoa? Hoje nós temos acesso a tudo. Podemos não ter acesso diretamente, mas por vídeo a gente tem. Aí está arrebentando. Foi colocado no nosso celular sem a gente pedir e eu particularmente ando usando. Ando usando. Surgiu alguma dúvida? Segura ali o botão um pouquinho, pergunta, ela vem, te responde. Deus tem um propósito, um propósito cheio de esperança para cada um de nós. Ele tem fé em nós. Um rabino disse isso uma vez. A gente tem fé nele? Tem, mas ele tem fé em nós. E ele continua tendo fé em nós todos os dias que nós abrimos os nossos olhos pela manhã e nós agradecemos. Até depois de nós não estivermos aqui, a fé dele ainda continua.
porque ele ainda sabe que nós ainda iremos passar um tempinho aonde temos que passar, nos preparando de novo para reencarnar, para poder resolver mais assuntos que nós temos pendentes, pendentes que nós não resolvemos ainda. Mas vamos. E eu acredito muito que é para onde nós vamos. João 17:3. A vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, o Jesus Cristo. É a Jesus Cristo a quem envieste. Nossa, gente, eu não sei com vocês, mas essas passagens bíblicas que eu fui pegando aí, para mim ainda é um pouco de difícil leitura. Mas eu estou trabalhando nisso, tá? É, propósito maior da vida é conhecer a Deus e ter comunhão com Ele. Isso porque a nossa comunhão com Deus é o que eu acredito e cada um fique à vontade para dizer aquilo que vier no seu coração. É, a, o nosso relacionamento, em parte, foi cortado pelo pecado, por comerem do fruto proibido, por nós comemos do fruto proibido. Em parte, o nosso relacionamento foi cortado ali. Quando Cristo veio para restabelecer esse relacionamento. Só que assim, o relacionamento foi cortado, como eu disse, em partes, e vocês vão entender por quê, tá? E o propósito maior da vida do Cristo foi exatamente esse: restabelecer a comunhão, restabelecer o relacionamento, que nós ainda tivéssemos um relacionamento mais íntimo, mais aprofundado. E eu me apaixonei por Operação Cavalo de Troia porque ele fala muito nisso, muito, nesta comunhão, nesta conversa. E a primeira vez que ele pronuncia o Pai Nosso, ele tinha aproximadamente uns 15, 14 para 15 anos. Foi quando ele escreveu o Pai Nosso e a primeira vez que ele pronunciou o Pai Nosso foi ali na família dele. E é uma passagem muito, muito bonita. Ele com os irmãos dele e a mãe, e ele recita e explica o Pai Nosso para os irmãos dele. Eu vou tentar achar, ou se vocês quiserem, já podem começar a procurar, já podem começar a ouvir os audiobooks que eu ouvi, são 9 livros, e em média eles têm de 200 e poucas até 500 páginas. Tem trechos muito difíceis, muito técnicos, só que as partes de conversa com Jesus são extremamente edificantes. Marcos, o nome desse livro é Operação Cavalo de Troia ou é Cavalo de Troia? É Operação Cavalo de Troia. Ó, esse aqui é um deles, ó. Esse é o quinto. Tá vendo? Operação Cavalo de Troia. Os Outros Mundos. Eu tenho 3 deles aqui, o 2, o 4 e o 5. Eu pretendo ter os 9.
vou procurar depois. Animais. Acho que é animais. 9:6. Somente tu, somente tu és o Senhor. Fizestes o céu e a terra, além. Desculpa, gente. Fizestes o céu e os céus, além dos céus, e todas as estrelas. Preserves todos os seres, preservas todos os seres com vida, e o exército dos céus te preservará, te presta adoração. O propósito da criação é a glória de Deus. Romanos 8:28. Somos que todas as coisas compreendem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus, glória à vida que os amam para cumprir o seu propósito. Eu acredito que isso aqui já é muito autoexplicativo. É o como. Aqui já é meio caminho andado. Esses versículos destacam que nossa identidade está em sermos filhos e obras de Deus, renovados em Cristo. Isso é importantíssimo. Renovados em Cristo. E que nosso propósito é viver para conhecer, glorificar e obedecer a Deus. Dicas e conclusões finais. Orações consiste. A oração fortalece o nosso espírito e promove firmeza na identidade cristã. Alguém tem dúvida disso? A leitura diária da Bíblia, a leitura diária da Bíblia e do Evangelho segundo o Espiritismo proporciona clareza no propósito da vida, que que não, desculpa, propósito da vida, se tratando de um manual de conduta ao entender o espiritual, proporcionando clareza e foco para o conhecimento, para o caminho de voltar para casa. Nossa busca por identidade e propósito nos fará bater de frente com os desejos que o mundo dos homens deseja para nós. Porém, Cristo disse: Eu disse essas coisas para que em mim vós tenha paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Fé e esperança. Finalizamos mais um encontro a e deixamos vocês com nossos mais sinceros e puros agradecimentos pelo vosso tempo de vida aproveitado aqui em nossa busca
de um alto melhoramento diário, eu escrevi errado. Busca de uma automelhoria diária. Ó, o banho lá, tá terminando aqui ainda. Falta a palavra do Jurandir. É, Não entendi. não Seria? entendeu? Você deixou para ele. É, A É, palavra-chave aí, Genuíno. o deserto, é. Deserto, jura, ouvindo. biblicamente falando, existem várias passagens no deserto. 40 anos no deserto, 40 dias no deserto. O deserto não é exatamente é, um lugar de, como que eu diria? Um lugar de solidão. Por que o deserto foi tão importante nas passagens bíblicas? Porque é no deserto que Deus fala com você. Quando você se esvazia de você mesmo, aí Deus fala: agora eu posso entrar. Quando a gente está alto, muito alto de si, a gente não escuta a voz de Deus. A nossa arrogância, a nossa vaidade, ela não permite. Agora, quando nós passamos pelas nossas provações, nós chegamos no nosso deserto, aí Deus, ele consegue falar. Só que, na verdade, ele sempre está falando. Aí nós conseguimos ouvir, porque nós nos esvaziamos de nós mesmos. Nós esvaziamos o nosso ego, nós esvaziamos a nossa culpa, nós admitimos a nossa culpa, nós admitimos as nossas vulnerabilidades. E aí, quando ele começa a falar com a gente escuta. O que eu quis trazer na aula de hoje é assim: nós temos praticamente dois livros de cabeceira, só que nós falamos apenas de um, nós falamos apenas desse aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. É lógico que nós temos outros centenas de vários. Só que essa aqui é uma base muito importante que nós temos, da nossa doutrina, dos nossos ensinamentos. Só que aqui é um dos livros mais falados do mundo, do planeta. É onde existe mais histórias de especulação sobre o que está certo e o que está errado. Muitos vão vir com aquela conversa, você quer falar com Deus? Você abre ali aleatoriamente e ele vai falar com você. Só que o dia que o versículo que você abrir, ele não falar com você. Aí você vai falar: hoje Deus não falou comigo." Não, mas Deus fala com você o tempo todo, só que nem sempre ele vai falar com você através disso aqui. Ele vai falar por outros meios. Só que se você tiver o hábito de ler isso aqui diariamente, e a gente viu aqui, pelo menos para mim, é uma leitura um pouco difícil, mas é uma coisa que eu estou trabalhando, que é a leitura diária disto aqui, e a leitura diária disto aqui, porque através deste que veio este, aqui tem muitas explicações do que está escrito aqui, só que se a gente não tiver esta base aqui, porque aqui é um manual, gente.
o primeiro mandamento, ele apareceu por quê? O pri- o- os 10 mandamentos apareceram por quê? Porque foi criado Adão e Adão caiu. E nós fomos criados seres imperfeitos. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, à imagem e semelhança de Deus, mas nós caímos. Só que Deus cortou o relacionamento, mas ele não cortou o total relacionamento. O que tem aqui é uma série de documentos, não são histórias, não são apenas é, livros. É uma série de documentos que foram escritos de gerações em gerações a partir de Adão. E dentro disso aqui a gente entende tudo o que foi feito, como foi estruturado pelo primeiro. A gente acabou de dizer, fugiu. Pelo primeiro testamento. E tem toda a herança, tem toda a criação de Deus aqui. E a partir do primeiro testamento a gente entende muita coisa. E a partir do segundo testamento, ele mandou o filho dele. Se a gente lê isso aqui como se fosse um romance, entende o primeiro testamento e depois entende o segundo testamento, que foi a vinda do Cristo. E a vida do Cristo é o nosso manual de conduta diária. É seguir um pouquinho do que ele disse, mas não do que ele disse, do que disseram através da boca dele, através dos manuscritos, através da sua conduta. O que eu quis trazer hoje para vocês é quem somos. Nós somos filhos de Deus. Vamos voltar lá em cima, nas 3 perguntinhas básicas, para a gente fechar. Quem somos? Foi respondido? Sim. Estamos fazendo aqui, seguindo esses passos, ou pelo menos tentando. Para onde vamos? Na minha opinião, nós estamos trilhando o caminho de volta para casa, de volta para o Pai. À medida que a gente evolui um pouquinho mais, a gente sobe um degrau para ficar mais perto dele. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se é o que vocês esperavam, mas é o que Ah, foi me gostei passado. da aula. Gostei da aula. Foi bem objetiva, né? A aula em si. Ainda mais no deserto. Os homens, eles vão, cada dia que passa, as, as, as aulas que a gente viu que existe realmente muita manipulação. É, a sabedoria da música, a gente viu como a música influencia o nosso comportamento. Em é, mensagem subliminar, a gente viu que são colocadas coisas em nossa cabeça que a gente não tem nem ideia de que estão sendo colocadas lá.
E a gente, à medida que foi entendendo algumas coisas, também foi pegando um caminho de volta, que é usar a música ao nosso favor, usar os livros ao nosso favor, usar a programação neurolinguística ao nosso favor. Como? Por quê? Para quê? E a gente finaliza aqui. Quem somos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Quero agradecer muito a presença de todos vocês aqui. Queremos que vocês tenham um bom finalzinho de segunda-feira, que tenham uma excelente semana e que guardem isso. E hoje, quando vocês estiverem na cama de vocês, fazendo aquela oração para pegar no sono, o sono chegando, agradeça. Agradeça porque a gente não tem a dimensão do amor que Ele tem por nós, da fé que Ele tem em nós e do tanto que Ele fez e faz para que nós possamos voltar para casa.